Na aula anterior, então, nós falamos um pouquinho sobre a escuta dos sintomas e o quanto é importante perceber o papel que os mecanismos de defesa e as resistências ocupam. Então, eu nunca vou escutar um sintoma e apenas descrever. Eu preciso escutar um sintoma e perceber que lugar que ele ocupa na dinâmica psíquica daquela pessoa. E como que eu vou reconhecer que lugar que o sintoma ocupa na dinâmica psíquica da pessoa? Pelos conteúdos que ela me traz, com associação livre, dizendo o que vem ao pensamento e pela relação que ela estabelece. Como que ela se dirige a mim? Como que ela me imagina? Que formas de ser, de sentir, de pensar ela me atribui? A que lugar ela me destina? Como que ela imagina que eu a imagino? Então, voltando na aula passada, a gente foi percebendo como esses conceitos de associação livre e transferência também são centrais para isso, na psicanálise, que a gente chama de processo de diagnóstico, que é perceber um pouco daquela organização psíquica. O diagnóstico não é a mesma coisa do diagnóstico em psiquiatria, não é algo para classificar, nem é algo fechado, mas é algo que me permite reconhecer mais daquela organização psíquica. Na aula anterior, eu dei o exemplo da Ana e da Maria, que vieram com o mesmo sintoma, que é ter deixado de comer. Elas foram comendo cada vez menos. E ambas tiveram um diagnóstico psiquiátrico de transtorno alimentar. Por quê? Porque o diagnóstico na psiquiatria vai ser uma descrição e uma classificação com base nos sintomas. Já a escuta psicanalítica busca perceber como é aquela organização psíquica. E o que a gente percebeu? Que a Ana, o transtorno, o chamado transtorno alimentar pela psiquiatria, na Ana, o sintoma deixar de comer tinha a ver com a busca de uma imagem corporal, tinha a ver com uma insegurança. Se a gente pensar naquela angústia que nós falamos no vídeo sobre a angústia de castração, a angústia da perda de amor, será que se eu emagrecer as pessoas vão gostar mais de mim? Será que se eu emagrecer as pessoas vão olhar para mim e me considerar mais bonita? Será que se eu emagrecer eu vou ser mais valorizada? Que é aquela questão da angústia da perda do amor, que é: eu importo para quem me importa? Que importância que eu tenho para quem me importa? Que valor eu tenho para quem eu valorizo? Sou especial para quem me é especial? Então, a defesa da Ana é uma defesa neurótica, que diante da angústia ela reage com questões, com indagações, ela fantasia sobre a outridão, ela fantasia sobre o desejo do outro. Já na Maria, o mesmo sintoma que foi o deixar de comer, ela imaginava que as pessoas, querendo prejudicá-la, estavam envenenando a comida. Que ela podia comer uma comida estragada que foi deixada propositalmente estragada para fazer mal. Como que a Maria está se vendo? Como alvo do outro. E ela tem uma convicção em relação às intenções das outras pessoas de prejudicá-la. Existe uma estrutura ali de certeza. Eu tenho certeza que as pessoas estão buscando me fazer mal. Eu tenho certeza que elas vão me dar algo que me faz mal de propósito. Então, quando a gente ouve, a gente percebe ali na Maria um quadro psicótico. Ela se defende da angústia, criando explicações. Certo? Certezas é uma defesa psicótica. Indagações e fantasias, uma defesa neurótica. Nós falamos também do João e do Paulo. Enquanto o João tinha o sintoma de evitar lugares com muitas pessoas, e o Paulo também não queria estar com muitas pessoas, ambos receberam o diagnóstico psiquiátrico de transtorno de ansiedade social. Lembrando, um diagnóstico psiquiátrico
busca descrever sintomas e classificações, categorizações com base nessas descrições. A psicanálise não. A psicanálise busca o que aquele sintoma, que sentidos ele tem na organização psíquica. Então, enquanto o João ele tinha muita dificuldade na faculdade, em encontrar as pessoas da faculdade, em apresentar trabalho, em entrevistas de emprego, porque ele ficava se perguntando o que as outras pessoas pensam de mim. Será que elas vão rir de mim? Será que elas vão me ridicularizar? Esse medo do julgamento, esse medo da depreciação que tem a ver com eu importo para quem me importa? Quem sou eu para quem é importante para mim? Eu serei aprovado por quem eu valorizo, né? Já o Paulo, ele tinha a impressão de que se ele andava em público, as pessoas podiam ler os pensamentos dele. Ele inclusive escutava uma voz, ele tinha uma alucinação auditiva e essa voz dizia: olha, as pessoas estão olhando para você, elas estão percebendo que você está pensando isso, ela sabe que você está pensando isso. Ou seja, os sintomas, o delírio e a alucinação vêm do externo. E ele te conta com convicção: quando eu estou em lugares cheios, as pessoas podem ler meus pensamentos. Então, enquanto no João essa insegurança, medo do julgamento, medo da reprovação é um sintoma neurótico, no Paulo, essa convicção de que as pessoas podem saber o que ele está pensando, essa estrutura de certeza é uma defesa psicótica. Claro, gente, os exemplos que eu fui criando ao redor da aula, no decorrer da aula, tem a ver com a gente ir se preparando para identificar. Na clínica, as coisas levam mais tempo, elas são complexas, vão ser hipóteses, a gente vai pensando com tempo, com cuidado. Mas é algo importante para nós sabermos diferenciar. Quando na organização psíquica de uma pessoa vai predominar o sintoma neurótico, vai predominar o sintoma psicótico, a gente vai identificar ali uma organização psíquica neurótica, uma organização psíquica psicótica, ok? Então, pensando nessa diferenciação, nós faremos o nosso exercício de hoje.